E aí, tudo certo? Já parou pra pensar naqueles relatos de gente que, volta do quase fim da vida e fala de uma luz absurda, uma clareza total? A famosa IQM, ou experiência de quase morte. Saca só, esses feedbacks são super parecidos, quase universais, e mostram que a nossa realidade não é um bloco de concreto, e sim algo maleável, que se curva à força da nossa consciência e convicção. E se eu te dissesse que esse poderzão, capaz de resetar o medo da morte, não é um segredo de quem está de partida, mas sim um código fundamental, um hack acessível que está lá, trançado no core das escrituras sagradas. Demais, né? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Hoje a gente vai abrir a tampa de uma Bíblia que vai muito além de regra e historinha antiga. Não é um texto lost ou um manuscrito secreto, tipo filme. É simplesmente uma leitura afiada de versículos que todo mundo conhece, mas que na real mostram uma conexão explosiva entre sua fé, seu pensamento e o que você vive aqui e agora. Esse é o verdadeiro código de programação da mente que a Bíblia revela. Antes da gente mergulhar, me conta aí nos comentários de onde você está assistindo a esse rolê. Fico na curiosidade para saber até onde essa reflexão está chegando. Por que isso é o jogo da sua vida? A relevância disso, poxa, é gigante. No fundo, todo mundo busca um sentido, quer crescer e se sentir pleno. Milhões de pessoas sentem no osso que a Bíblia tem mais do que só mandamento. Ela guarda um manual de autoconhecimento e de transformação interna. Entender o poder da mente e da fé. Segundo a Bíblia, é, pra gente adultos e principalmente a galera mais experiente, o caminho para achar uma força nova, uma resiliência de outro nível e um propósito power na sua jornada. Minha vibe vem de anos estudando filosofia e textos espirituais, mas não só em livros, tá ligado? Eu vi de perto a força da convicção humana. Estudei casos onde a firmeza da mente, aquela fé inabalável na cura, no perdão, veio antes de mudanças físicas ou de vida de cair o queixo. E, eu não represento nenhuma igreja específica. Isso me dá a liberdade de fazer uma análise aberta, focada no seu despertar e desenvolvimento humano. Nessa vibe, vamos decifrar passagens dos evangelhos. Vamos falar do contexto da época para entender por que esses ensinamentos casam perfeitamente com os conceitos modernos de consciência. Nosso foco não é doutrina, é reflexão que ilumina. A gente não promete milagres, tipo um passe de mágica, mas uma camada de entendimento mais profunda e fresh desses textos sagrados e do poder que está latente aí dentro de você. A chave é a virada de mentalidade para sacar o recado secreto de Jesus. Sobre o poder mental, a gente precisa de um flashback cultural. Temos que entender o clima filosófico da época. Naquele tempo, a galera não separava o espiritual, o mental e o físico de forma tão rígida como a gente faz hoje. Essa fluidez é o decrypt para entender a real da mensagem. Quando o Novo Testamento foi escrito, o mundo greco-romano era um hotspot de debates sobre a natureza da realidade e do espírito. Conceitos como o logos menos a razão divina que organiza o universo estavam na moda. Ou seja, os primeiros ouvintes podiam entender o papo de fé de um jeito muito mais ativo, criativo e literal do que nós. O conceito principal é fé, ou pistis em grego. Atenção aqui, não era só aquela crencinha de ir à missa ou rezar. Pistis carregava o peso de confiança inabalável, certeza total, uma convicção interna tão forte que moldava a ação e a própria percepção. É uma postura mental proativa, não uma esperança passiva. É o gatilho que acende a mente. Interpretações antigas focam na fé como se submeter à vontade de Deus lá fora. Mas olha só, outros grupos viam a fé como a faísca divina que está dentro de você, uma ferramenta para alinhar sua mente individual com o Espírito Divino Universal. A verdade sobre o poder mental nas Escrituras pode estar exatamente nesse ponto de equilíbrio dinâmico. Um exemplo moderno imperfeito, mas ajuda, é o efeito placebo. A ciência já provou que um estado mental de convicção, a confiança total num tratamento, pode gerar efeitos físicos reais e mensuráveis no seu corpo. Isso nos ajuda a visualizar como uma crença enraizada. A pistis podia ser vista pelos antigos como uma força capaz de influenciar a realidade de forma concreta. Viu só?
Com essa base, a gente une a filosofia antiga com a profundidade da palavra fé. Estamos prontos para encarar os versículos com um olhar novo e entender como a Bíblia te ensina a manifestar a realidade com a mente. Não é feitiçaria, é um exercício profundo de alinhamento espiritual e mental que sempre esteve ao seu alcance. O hack do não duvidar, o segredo do seu poder criador, o epicentro dessa interpretação está em passagens como Marcos 11, 23-24. Jesus diz que se você falar para uma montanha se mexer e não duvidar no seu coração, mas crer que o que diz vai acontecer, assim lhe será feito. A ênfase não está no que você pede, mas na ausência de dúvida e na crença absoluta de que a coisa já aconteceu na sua mente. Pensa num exemplo prático de virada de chave. Alguém que não consegue perdoar o irmão há anos. Essa é a montanha. Em vez de ficar implorando Deus, me ajuda a perdoar. A instrução sugere que você assuma o estado mental e emocional do perdão total como algo já resolvido. Sinta a leveza, a paz da relação restaurada agora. É um shift sutil, mas radical. Sai da súplica e entra na convicção e recepção interna. Pergunto de novo, essa mudança de pedir para afirmar é o seu maior desafio na vida espiritual? Comenta aí se você luta mais contra a dúvida ou contra a capacidade de afirmar o que já é. Sua experiência é ouro para a comunidade. Essa mesma ideia aparece na parábola do grão de mostarda. Ela não exalta o tamanho da fé, mas a qualidade pura, focada e livre de contaminação pela dúvida. O poder mental que Jesus tentou passar para a gente está na qualidade do nosso foco e na pureza da nossa convicção, independentemente do tamanho do desafio. Mas, atenção, é crucial entender o limite. Não é uma fórmula mágica para enriquecer amanhã, nem um meio de manipular os outros. É uma disciplina espiritual voltada para sua transformação interna e o alinhamento com um propósito maior. A montanha a ser movida é, na maioria das vezes, o obstáculo interno, o medo, o ressentimento, a baixa autoestima, ou aquelas crenças limitantes que a gente carrega. Mude seus pensamentos e você muda seu mundo. Norman Vincent Peale. Essa é a verdade das Escrituras. Mão na massa. Como viver a lei da Assunção? Entender o que a Bíblia diz sobre o poder da mente? É só a largada. A sabedoria só vira transformação quando a gente incorpora. Então, como aplicar isso no day by day para cultivar essa qualidade de fé? Convicção? Troque a reclamação pela criação na sua meditação ou oração diária. Em vez de fazer uma lista de pedidos, foque em sentir a emoção do seu objetivo espiritual como se ele já estivesse na sua vida. Se você busca força, sinta-se forte. Se busca clareza, haja nessa clareza. A prática é alinhar o seu estado interior com a realidade que você está buscando manifestar. É a lei da assunção em ação, pura e simples. Seja pé no chão com o processo, é a jornada da sua vida, não um quick fix de 24 horas. A mudança real é gradual e começa dentro, com mais paz, mais clareza e mais resiliência. O segredo espiritual, que talvez a religião não queira que você saiba, é que a paciência e a consistência na prática interna são 1000 vezes mais poderosas do que qualquer revelação bombástica. Você nunca mudará sua vida até que mude algo que você faz diariamente. John C. Código. Maxwell. A Bíblia já dizia isso, só que em outra língua. A grande reflexão final. E a mais importante, você já tinha interpretado essas passagens de forma tão ativa e direta assim? Existe outro versículo que te fez pensar sobre o poder da consciência criadora? Compartilhe seu versículo e sua perspectiva nos comentários. É junto que a gente multiplica o aprendizado. Se essa análise profunda das Escrituras te deu um gás, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder mais nada. Na boa, o segredo da Bíblia, que ativa o seu poder mental, não é um capítulo escondido. É uma percepção escondida. É o convite para ler as Escrituras não só com a devoção, mas com o coração e a mente de um Criador. É transformar a fé de uma esperança passiva em uma convicção criativa e ativa. A chave sempre esteve na sua mão, esperando você girar. Vai lá!